No programa Independente da semana passada, nós reunimos um grupo de jovens para entender qual é a visão que eles têm sobre as drogas e também para resolver algumas dúvidas. E quem nos ajudou foi o cabo Moisés Farias, do Proerd. No programa de hoje, nós vamos dar continuidade a esse assunto, mas com foco na prevenção nas escolas. E para falar sobre isso, a nossa repórter foi até a Zila Sanches, professora de Medicina Preventiva da Unifesp. Vamos assistir o bate-papo delas? Qual o papel da escola nessa atuação da prevenção? A escola tem um papel fundamental em qualquer medida de prevenção. Por quê? Porque os alunos, eles estão num ambiente em que eles ficam boa parte do seu dia, eles acreditam bastante em diversos professores, então eles têm os professores como referência e mais que isso, eles estão lá em contato direto com seus principais amigos, que em geral são aqueles que os levam para o caminho das coisas legais ou às vezes das coisas não tão legais. Então ele acaba estando em contato com esses amigos nesse ambiente. Então, a partir do momento que todos esses colegas de turma são expostos a informações, a técnicas preventivas, você acaba tendo uma mudança de comportamento coletiva também, né? E isso é interessante da escola, não é uma medida isolada. No entanto, o que se sabe hoje é que a escola sozinha também não consegue ser tão efetiva. Ela tem que ter ao seu lado, andando junto, a família. Então, essa família tem que ser chamada, tem que participar dos programas de prevenção, tem que participar das atividades escolares, das atividades dos seus filhos, porque a escola sozinha também acaba perdendo um pouco da credibilidade junto ao aluno quando a família age de forma oposta. E como fazer essa integração entre escola e família? Esse é um processo extremamente difícil. O que a gente sabe hoje é que a maior parte dos programas de prevenção escolares tem um componente familiar. Então, como é que eles fazem essa interação? Na maior parte das vezes, eles montam oficinas de pais aos sábados, no final da tarde, no horário que o pai esteja mais disponível para ir até a escola. E nessas oficinas de pais, eles trabalham as mesmas questões, as mesmas habilidades de vida, etc., que são trabalhadas com os jovens, para que os pais entendam o que está sendo passado para o jovem em termos de prevenção de drogas, prevenção de gravidez na adolescência, e para que o pai tenha esse mesmo papel de passar uma informação preventiva dentro de casa também. Qual é o perfil do jovem de hoje? O jovem de hoje, ele costuma ser extremamente curioso e muitas vezes conflituoso. Então, muitas vezes ele não sabe o que é melhor, o que é pior e está sempre em crise existencial. O que acontece hoje é que, além de toda essa questão mesmo biológica, do processo de desenvolvimento, psicossocial do desenvolvimento do adolescente, a gente tem também a questão do excesso de informação. Então, o adolescente hoje está sendo exposto a muita informação através da mídia, especialmente através da internet, que muitas vezes ele não sabe diferenciar o que é bom, o que não é bom, o que é correto, o que não é correto. Um exemplo, quando a gente trabalha com um adolescente, a questão do consumo de álcool, se ele for procurar informação sobre consumo de álcool na internet, ele vai encontrar informações extremamente contraditórias, informações dizendo que legal, quanto mais você beber melhor, se você bebe você fica mais descolado, o que são em alguns momentos, né, podem ser verdade, por um consumo pontual, um consumo que ele se sinta mais descolado para chegar mais fácil numa menina que ele queira. Só que ao mesmo tempo, muitas vezes ele não tem a informação sobre o lado que não é tão legal. Então, por exemplo, que ele intoxicado pelo álcool, ele acaba fazendo coisas que ele não faria se ele não tivesse intoxicado. Então, ele muitas vezes entra em contato com informação que não é completa, ela às vezes é só parcial e às vezes ela nem é verdadeira. E ele não sabe, né? E o professor, como que ele atua nesse caso? Porque o jovem ele tem um acesso a uma informação, mas muitas vezes ele não tem esse retorno. Como que o professor pode trabalhar, como a educação de forma geral trabalha nesse sentido de informar esse jovem que só tem uma versão? O ideal seria que todas as escolas tivessem um programa curricular de prevenção. De prevenção e promoção de saúde, tá? Não só de prevenção de drogas, mas que englobe a saúde como um todo. Isso é o ideal. E aí um programa já estruturado, que existem, né, os países desenvolvidos já contam com isso em suas escolas. Os professores são treinados para lidar com esse adolescente nesses programas.
Imaginando o cenário de hoje, em que a gente não tem ainda disseminado em todas as escolas, na maior parte delas a gente realmente não tem isso, não tem esses programas, o que o professor pode fazer quando ele se vê diante de uma situação de dúvida do aluno, de consumo, né? O que fazer? Existem alguns sites com informação confiável sobre drogas, como por exemplo o site do Sebride, e ele pode buscar informação sobre drogas nesses locais, mas é sempre muito importante que ele não passe uma mensagem extremamente terrorista para o jovem, porque às vezes acaba surtindo efeito contrário, porque o jovem usa e fala, não, mas você disse que quem usa morre, e eu usei e não morri, meu irmão usou e não morreu. Então, tomar cuidado com o tipo de informação que passa e sempre com cuidado para que a informação não seja frágil o suficiente a ponto de estimular o consumo indiretamente, tá? Então, existem vários recursos do próprio governo hoje federal em que, por exemplo, um professor pode se capacitar através de um curso de formação de educadores gratuito. Então, ele faz, é uma espécie de não chega a ser uma especialização, mas é um aprimoramento. Ele faz um curso online e ele fica mais capacitado sobre como lidar com o tema drogas com o adolescente, o aluno dele. Existe diferença na atuação da escola particular e a escola pública? A gente está terminando um estudo agora em que nós amostramos escolas públicas e particulares do Brasil inteiro para ver como é que a prevenção se distribui nessas escolas, tá? Eu não tenho essa resposta para você nesse instante, porque a gente ainda precisa fazer as análises, mas uma coisa que eu consigo te dizer desde já é que as secretarias de ensino em geral têm uma política para as escolas públicas que é de oferecer material sobre drogas. No entanto, o que a gente ouve desses professores é que eles recebem, às vezes, esses guias de prevenção do Estado, da Prefeitura, etc., mas que muitas vezes eles não sabem como usar aquilo. Então, também, apesar de ter a oferta do que seria, entre aspas, um programa, ou seja lá o nome que se dê, ele, às vezes, não sabe utilizar. E as escolas particulares depende muito da cidade, depende muito, muitas vezes, inclusive, do perfil da escola. Então, escolas que são mais inovadoras, que se preocupam em ter questões pedagógicas diferentes das questões tradicionais, acabam, em geral, sendo mais propensas a ofertar um programa de prevenção ao uso de drogas. A Sandra, ela fez um bate-papo, uma roda de bate-papo com vários jovens. E a maioria deles responderam que ou conhece quem usa, ou conhece quem vende. Como lidar com essa falta de interesse ou excesso de curiosidade desse jovem? O que a gente sabe é que a droga faz parte do contexto de vida de todo adolescente. É utópico imaginar que existe algum adolescente que nunca vai ter contato no sentido de conhecer um amigo que usa, conhecer um vizinho que usa, ou saber, muitas vezes ele sabe aonde vende. Eles estão por mais que ele não use, isso não está associado ao fato de ele usar ou não. Mas que ele sabe aonde tem, ele sabe. Que ele sabe quem usa, ele sabe quem são os amigos da classe dele que consomem. Isso é normal. Agora, o que a gente sabe também é que a curiosidade costuma ser um dos principais fatores de risco para o adolescente. Porque muitas vezes fica aquela questão, porque o adolescente usou, porque ele vem de uma família desestruturada. Não, antes de tudo isso, né, antes de ter família desestruturada, de ter fatores genéticos, existe a curiosidade. E essa curiosidade é que tem que ser trabalhada. Pois então, o programa independente apresentou a visão que os jovens têm sobre as drogas e prevenção nas escolas. Mas o que a gente quer saber é a sua opinião sobre as drogas hoje em dia. Como você faz prevenção aos seus filhos? Escreva pra gente, independente@rs21.com.br. E agora nós vamos assistir a uma entidade que é referência no combate à desigualdade social. Os projetos sociais têm como objetivo a luta pela igualdade. Aqui na Fundação CAFU não é diferente. Vamos conhecer um pouco dessa história? Aproveitar as oportunidades foi o que fez o ex-capitão da seleção brasileira CAFU. Do Jardim Irene para o mundo, ele deixa o exemplo para muitas crianças e jovens da comunidade. CAFU, que era Marcos na época, né, de São Paulo, quando ele iniciou a carreira, ele ajudava muitas instituições
com apostas que eles faziam entre os jogadores, né? Ele procurou um espaço onde ele pudesse estar voltando aquelas atividades que ele fazia dentro do clube, trazer para a comunidade, né? Formar cidadãos transformadores da realidade é o principal objetivo para combater a desigualdade. O foco da Fundação Cafu hoje é exclusivamente na área social, né? Dar uma oportunidade, uma diferença para essas crianças do bairro aqui da comunidade, saber que pode ser transformadas em cidadãos, pode ser um médico, um doutor. Aponto muito a imagem do grafite dele. E aí eles olham e falam, é verdade, professor, às vezes é um pouco difícil, mas não é tão difícil acreditar. Lógico que nós tivemos casos de alunos que, infelizmente, resolveram ir por outro lado. Mas a gente tem um exemplo e a gente fala para eles. A Fundação Cafu completa neste ano 10 anos. Aqui são realizados cerca de 1.250 atendimentos mensalmente, entre eles consultas com fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutrição, além das oficinas de canto, capoeira, grafite, hip hop, tudo isso para que os moradores do Jardim Irene e bairros vizinhos possam sonhar com um futuro melhor. Os sonhos são maiores que a realidade e os jovens da Fundação não se cansam de correr atrás de seus objetivos. Então eles fazem as crianças acreditarem nos sonhos, que é possível e nunca desistir, lutar, nunca se deixar levar pelas barreiras que nós que somos da comunidade temos muitas vezes para nos impedir de chegar no objetivo, né? E quais são essas barreiras? Drogas, a criminalidade, violência, muitas coisas que se a gente for parar para ver assim no nosso bairro, tá explícito. E qual que é o seu sonho? Eu quero ser cantor. Eu vi o Cafu no dia da inauguração, só que eu não consegui a matrícula logo no primeiro ano. Aí minha mãe aguardou, correu atrás. Aí foi no ano seguinte que eu consegui entrar aqui. Aí desde que eu entrei eu não saí mais. Estudante de Educação Física, Eric quer ser técnico auxiliar. A história começou nas quadras e continua agora com o trabalho voluntário realizado por ele. Meu sonho hoje é trabalhar com esportes, já estou começando a realizar. Por isso que eu comecei a fazer educação física, que é um negócio que eu sempre gostei, sempre pratiquei. É isso, né? E a Fundação, o Cafu, o Robson, a direção, todo mundo está ajudando a realizar meu sonho. Música, grafite, cursos profissionalizantes, palestras preventivas. Toda essa estrutura é disponibilizada aos moradores da região do Capão Redondo para que possam ter uma história diferente, mas os desafios são grandes. Às vezes tem palestras na fundação que a direção contrata palestrantes para explicar sobre as drogas. Tem também o trabalho, o esporte em si, a gente já ensina isso, só que é muito difícil, na realidade é muito difícil. É até um pouco meio, é uma força que eu posso dizer, a rua está 90 e a gente está 10. Proerd, junto com a Fundação Cafu, a gente consegue, né, manter um contato, manter uma parceria para estar dando orientação para essas crianças. É um trabalho de formiguinha, conscientizar, cada um conscientiza um pouquinho, você vai evitando, você evita 2, você evita 3, você evita 4. Então esse é o trabalho é árduo, mas tem que ser por aí, não adianta você falar assim, não, que eu vou tirar 100 de uma vez, que a gente sabe que é difícil, mas se você consegue tirar 2, 3, que amanhã multiplica, triplica, a gente sabe que o trabalho tem fruto e tem dado efeito.